É o seguinte, de volta aos gramados, 7 meses após cirurgia, Pedro montou seu próprio departamento médico em casa para acelerar o processo de retorno. O atacante adquiriu todos os aparelhos necessários para fazer o trabalho de fisioterapia nos primeiros meses pós-cirurgia no joelho, mesmo já tendo à disposição a estrutura oferecida pelo Flamengo no CT Ninho do Urubu. Pedro tem acompanhamento de um fisioterapeuta particular desde 2021, que trabalha com ele semanalmente após os treinos do Flamengo. Quando se lesionou, o atacante realizava 3 sessões diárias, complementando o trabalho feito pelos profissionais do Flamengo. A evolução na recuperação era nítida desde o início. Matéria do UOL, e na matéria eles não citam, mas pelo que eu sempre acompanhei durante esses 7 meses, todos os profissionais envolvidos fora do Flamengo, ou seja, os profissionais particulares do Pedro, trabalhavam em conjunto com os profissionais do Flamengo. Teve mudança de diretoria, mas isso foi, como que eu posso dizer, foi contínuo. Nada parou, muito pelo contrário, foi tudo alinhado. Por que eu gosto de falar isso? Porque nos tempos de Jorge Jesus, a comissão técnica sempre falava isso comigo, a comissão técnica de Jorge Jesus, que vários profissionais tinham um educador físico, um preparador físico particular. Só que esse preparador físico particular não trabalhava em conjunto com os profissionais do Flamengo, o que atrapalhava. Por exemplo, muitos trabalhos que ele fazia, de repente, eram trabalhos que o clube já tinha feito. Então não havia necessidade de fazer. Então eu gosto sempre de mencionar isso. Porque o cara tem um profissional particular? Não, mas o profissional particular ele trabalha em conjunto com os profissionais do Flamengo. Há uma sinergia ali. E outro assunto. Essa semana eu comentei sobre a lesão do Neymar novamente, né? E a Fernandinha Maia até falou isso, é uma pena e tal, o cara precisa do corpo. E aí eu fui... cortei. Ela foi e falou assim, a gente, por exemplo, precisa da voz. Eu fui e falei, beleza, mas a gente cuida da nossa voz. A gente se prepara para isso. O Neymar se prepara para isso. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque muita gente diz que o Pedro está voltando muito antes do prazo, porque o Neymar ficou 1 ano, ficou 11 meses. Gente, o Pedro está voltando antes porque ele se dedicou bastante para isso. A matéria do UOL mostra isso. Comparar Pedro e Neymar... Além disso, tem a idade, né? Porque o Neymar está com 32, 33 anos. Ele deveria se preocupar mais ainda em se cuidar. E ele não se preocupa. Então não é o Pedro que está errado. Talvez seja o Neymar que esteja errado. Entenderam a comparação? Tanto é que o Pedro montou todo um quartel, uma fortaleza em sua casa. Matéria importante aqui, tá, galera? Do UOL também, sobre Bruno Henrique, o caso dele. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, não pretende, nesse primeiro momento, suspender o atacante Bruno Henrique do Flamengo de forma preventiva antes do julgamento. Atualmente, o presidente do STJD, Luiz Otávio Veríssimo, acredita que só deve punir o jogador para afastar um risco iminente. Isso porque, segundo o entendimento do STJD, o réu poderia cometer novas infrações e, com isso, seria necessário o afastamento do atleta. Porém, o caso de Bruno Henrique inicialmente não é visto dessa forma. Atualmente, a acusação ao camisa 27 do Flamengo se refere apenas a um jogo específico e não a um esquema duradouro de manipulação de resultados. O processo criminal costuma ser demorado e, provavelmente, não tendo mais nenhuma infração, Bruno Henrique deve cumprir normalmente o seu contrato com o Flamengo. Pelo que eu soube nos bastidores do Flamengo, eles acham que isso vai se estender durante todo o tempo de contrato de Bruno Henrique com o Flamengo. Ou seja, que ele não será punido ou afastado durante esse período. O contrato dele vai até o fim do ano que vem. Então, o Flamengo, entre aspas, acompanha, mas tem esse entendimento aí nos bastidores que o processo vai demorar bastante para ser resolvido. Então, enquanto isso, o Bruno Henrique segue à disposição do Flamengo, inclusive ele só vai sair de uma lista de relacionados se ele pedir, por entender que não tem cabeça. Isso não aconteceu contra o Juventude, dificilmente acontecerá contra o Vasco nesse sábado. Mas o Vasco da Gama tem um desfalque bem importante para pegar o Flamengo nesse sábado, galera. O Vasco da Gama já tem um elenco mais frágil, bem menos qualificado que o Flamengo, e vai perder o Paê. Mas o Paê não é titular. Eu vejo muito torcedor vascaíno, quando eu publiquei a notícia no meu Twitter, no Instagram, @VeneCasagrande, podem me seguir lá porque eu publico tudo lá primeiro. Eu vi muitos comentários de vascaínos comemorando, isso aí não é desfalque, é reforço, aqueles comentários de sempre. Mas, gente, se o Coutinho, não é nenhum absurdo a gente pensar isso, se o Coutinho no primeiro tempo sente dores musculares, sente uma fadiga, sente algo,
porque é algo que o Coutinho vem sofrendo bastante nos últimos anos, não só no Vasco da Gama. Quem entra no lugar dele? Era o Payet. Sem o Payet, entra quem? E aí o Carille vai ter que mexer em todo um esquema para poder suprir a ausência do Coutinho caso ele se lesione ou caso tenha necessidade de tirar o Coutinho por cansaço, desgaste físico durante o jogo. Então, um desfalque extremamente importante para o Vasco da Gama para pegar o Flamengo. Eu considero o Flamengo muito favorito para esse duelo, independentemente de qual time entre em campo. Supondo que ele poupe o Arrascaeta. O Arrascaeta vai entrar no segundo tempo e vai poder mostrar serviço. Supondo que ele entre com o Michael e deixe Cebolinha no banco. Cebolinha pode entrar no segundo tempo. Ou vice-versa. O Pedro, por exemplo. Pedro não vai ser titular. Beleza, entra no segundo tempo, pode levar perigo ao gol do Vasco. Eu acho. E outra, o Vasco está muito mal treinado. Eu vi os dois últimos jogos do Vasco no Brasileiro, Sport e Ceará. O Vasco sofreu bastante com saída de bola. O Sport nem fez uma marcação muito alta. O Ceará também não. E o Vasco teve uma dificuldade absurda. O Flamengo faz uma marcação muito alta, intensa. Uma marcação muito sob pressão. Eu acho que o Flamengo vai tirar proveito dessa situação, porque é um dos pontos fracos do Vasco para pegar qualquer equipe, né? Atualmente com Carille. Um pouco mais de 25 mil ingressos foram vendidos até o momento, pelo menos a apuração até meio-dia, tá? A procura é baixa, obviamente o valor dos ingressos pesa bastante, a gente já levantou essa bola aqui. Alexandro não treinou no campo hoje, ficou fazendo tratamento, tá fora do jogo contra o Vasco e é dúvida para pegar a LDU na terça-feira. Ele não tem presença certa para pegar a LDU, é dúvida. Vou até responder exatamente o que a pessoa me disse. Vene tem chances médias pequenas, mas tem de ir para o jogo contra a LDU na altitude lá na terça-feira. Para finalizar nosso vídeo, galera, hoje lá no SBT eu falei sobre a importância de Gonzalo Plata ao Flamengo. Eu vejo muitos rubro-negros, sobretudo nas redes sociais, ainda não dando o devido valor que o atacante merece no Flamengo. É um jogador muito importante para o estilo de jogo de Felipe Luiz, é o jogador mais intenso que o Flamengo tem no elenco hoje. Ele não para do primeiro minuto ao último minuto de jogo, de intensidade, ele é um absurdo. E, além disso, os números comprovam o que eu estou falando. Gonzalo Plata, segundo o site SofaScore, é o vice-líder em passes decisivos do Flamengo desde que estreou no time. Até o momento, 31 jogos, 22 como titular, 4 gols, 4 assistências, 44 passes decisivos, 36 finalizações, sendo 14 no gol, 40 dribles certos e 32 desarmes. Olha a quantidade de desarme que ele faz, cara. É um jogador muito importante para o técnico Felipe Luiz. Então, torcedor rubro-negro, dê mais valor ao Gonzalo Plata. Ele merece. Pré-jogo, eu acho que o Vascaíno está assustado. Porque no dia seguinte a essa derrota para o Ceará, da maneira que aconteceu, com gols do Pedro Raul, né? O Flamengo fez o que fez. Então o cara fica, caramba. Mas eu acho que o Flamengo vem bem diferente amanhã, né? Eu acho que eles vão revezar bem os jogadores para ter todo mundo em boas condições na terça-feira. Eu imagino que comece jogando De La Cruz, Juninho, esses caras que não jogaram de saída, né? Imagino que eles comecem jogando. Talvez Cebolinha. E acho que o Plata foi muito bem, ele elogiou muito. Acho que ele vai segurar o Plata para jogar no Equador, por exemplo. Talvez o Arrascaeta não comece jogando. Vamos ver como é que vai ser. Né, que está jogando direto, né? Agora voltando a jogar bem, a fazer gols. Eu imagino um Flamengo bem diferente na escalação em relação ao jogo passado, porque o jogo mais importante, independentemente da rivalidade, tudo é o jogo de terça-feira. E aí tem que saber trabalhar bem isso. Mas acho que o Flamengo pode ter um time forte, não vai jogar o Alexandre, né, que está lá com a questão muscular. O pessoal entendeu que era outra coisa que ele saiu do campo, mas parece que é uma questão muscular mesmo. E essa foi engraçada até, né? Saiu correndo, né? Saiu correndo, a turma. Eu achei que fosse dor de barriga, porque foi botar. Pois é. Pode ser duas coisas também. Sentiu a contusão muscular, é uma necessidade urgente. Mas ele não joga, né? Ele vai estar fora. Mas eu imagino que vai ser um time diferente, mas acho que, por exemplo, deve voltar o Léo Ortiz, que não jogou titular, né? Talvez ele pode agora dar uma descansada de repente do Léo Pereira, jogar com o Danilo e o Léo Ortiz. Porque ele reveza os 3 zagueiros, que eu acho que é uma intenção que ele tem desde o começo, mas a lesão do Danilo inviabilizou. Segundo informações do jornalista Miguel Junior, Gabigol estaria profundamente insatisfeito no Cruzeiro e deseja retornar ao Flamengo. O jogador, inclusive, estaria disposto a reduzir seu salário para viabilizar o negócio. Durante a passagem do técnico Fernando Diniz pelo Cruzeiro, Gabigol era titular absoluto e peça importante no esquema tático.
No entanto, com a chegada do novo treinador, ele perdeu espaço e acabou indo para o banco de reservas, ficando atrás de Caio Jorge na hierarquia do ataque. Essa situação tem gerado incômodo no jogador, que não se sente mais valorizado como antes. Gabigol tem uma relação muito forte com o Flamengo e sua torcida, tendo conquistado inúmeros títulos e se tornando um dos maiores ídolos da história do clube. Seu retorno, porém, não é algo simples de acontecer neste momento. A nova diretoria do Flamengo, comandada pelo presidente Bapi, tem adotado uma política de contenção de gastos e priorizado contratações mais baratas. Gabigol, por mais que aceite reduzir seu salário, ainda representa um custo elevado para os padrões que a diretoria pretende seguir. Quando Bapi assumiu a presidência do clube, ainda tentou viabilizar uma renovação de contrato com o atacante, mas Gabigol já estava com negociações avançadas com o Cruzeiro e, por isso, a renovação não se concretizou naquela oportunidade. Agora, com a situação se invertendo e Gabigol insatisfeito em Minas Gerais, surge a possibilidade de uma reaproximação, embora as chances ainda sejam consideradas baixas devido à atual postura da diretoria rubro-negra. Ainda assim, a volta do camisa 10 ao Flamengo seria vista com bons olhos por alguma parte da torcida, que nunca escondeu seu carinho e admiração pelo jogador. Mesmo vivendo um momento difícil, Gabigol mantém o desejo de reencontrar a felicidade dentro de campo e sabe que no Flamengo, clube onde viveu seus melhores momentos, teria uma chance real de reencontrar seu futebol. O cenário ainda é incerto, mas o desejo do jogador está claro: voltar a vestir o manto sagrado do Flamengo. E aí, nação, vocês gostariam de ter Gabigol de volta ao Flamengo? Comenta aqui embaixo, deixa a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Saudações rubro-negras!